pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o tronco de cone, ok? Vem comigo então. Começamos trabalhando o quê? Com os corpos redondos, professora. Vimos o cilindro, vimos o cone, aí vimos o cilindro oblíquo, vimos o cone oblíquo e agora vamos trabalhar um pouquinho com o tronco de cone. Bora lá, o que a gente concluiu do tronco de cone? Calma aí, professora, vamos lembrar tudo que a gente fez? Mostrei para vocês que a gente tinha um conezinho, beleza? Passava uma secção, só que essa secção agora era transversal, ou seja, paralela à base, beleza? Quando a gente faz isso, paralela à base, o que acontece, galerinha? Você percebe que, olha só, surge aqui, ó, vou pintar de amarelo, um cone menor, surge aqui o que nós chamamos de tronco de cone, olha lá, de verde, e aí você tem justamente o cone grande, que é o nosso pretinho. O que eu posso perceber, professora? Todo cone reto, a gente tem o raio da base, a geratriz e a altura desse cone, formando um triângulo retângulo. Ao traçar essa secção, repara, eu crio um novo cone menor, que também vai ter um raio menor, Rzinho, e uma altura Hzinho. Olha o triângulo, ou melhor, os triângulos que surgem, pessoal. Ó, aqui 90 graus, aqui perpendicular, perpendicular, raio maior, raio menor, altura maior, altura menor, geratriz do cone menor, beleza? A partir do momento que você visualiza triângulos semelhantes, pessoal, o que acontece? Existe uma razão entre os lados correspondentes. Por exemplo, se eu pegar a altura do grande, do cone grande, com o pequeno, o raio da base do grande com o raio da base do pequeno, a geratriz do grande com a geratriz do pequeno, nós temos o nosso K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Ao compararmos áreas, gente, a área da base do grande, a área da base do pequeno, a área lateral do grande, do cone grande, a área lateral do pequeno, a gente vai passar a ter esse K o quê? Ao quadrado. E quando a gente trabalha com volume, volume do grande com volume do pequeno, é a nossa constante ao cubo. Isso nós já trabalhamos, pessoal, na primeira série, ao trabalharmos com o quê? Tronco de pirâmide. Beleza. Mas aí a gente conseguiu deduzir uma fórmula também. Então a gente deduziu a fórmulazinha que diz o seguinte: para eu achar, por exemplo, o volume do tronco, basta fazer πh sobre 3, que multiplica raio maior ao quadrado mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Na verdade, nós tínhamos visto assim, ó, a área da base grande, mais o produto da grande com a pequena, mais a área da base pequena, certo? Ele foi e colocou apenas o π em evidência, só isso, nada demais. Vimos ainda a área lateral do tronco. A gente sabe que a área lateral do cone, professora, é π, r, g. A área lateral do tronco, galera, o que acontece? O tronco ele tem dois raios, o grande e o pequeno, então é π que multiplica raio maior com raio menor vezes a geratriz de quem? Do tronco. E aí você tem tudo. Por quê, professora? Porque eu sei calcular a área de base, que é círculo, sei calcular a área lateral agora, e aí se eu somar isso aqui eu tenho a área o quê? Total. Beleza, galera? Tranquilo para todo mundo? Numa boa? Vamos seguir então, vamos lá isso aqui, vem comigo. Acompanhe comigo, pessoal, o nosso primeiro exemplo. Um tronco de cone, então vamos lá, professora, tronco de cone. É uma parte do meu conezinho, como se eu tivesse fatiado, ok? De raios medindo 8, então o maior é 8 e o menor é 5. Beleza, professor, isso aqui é a altura de quem, gente? Do tronco. Aqui é a geratriz de quem? Do tronco. O que a gente visualiza aqui dentro? Eita, poxa, professor, aqui tem simplesmente um trapéziozinho retângulo. Olha lá. 90, 90, HT, GT, 5 e 8. Beleza. Ele vira para mim e fala assim, sabendo que a medida da altura é igual a 4. Professor, melhor ainda, ó, aqui vale 4. Determine a área superficial desse sólido. O que a gente sabe da área lateral desse sólido? Professor, é π que multiplica o quê? Rzão mais Rzinho, vezes quem? Vezes a geratriz do tronco. Então vamos lá descobrir logo a geratriz desse tronco? Ó, se aqui é 4, aqui também é 4. Se aqui é 5, aqui também é 5, falta quanto? 3. Professor, adivinha que triângulo é esse? É o pitagórico 3, 4 e 5. Olha que maravilha, que maravilha.
Agora que você tem, galera, a geratriz do tronco, acabou o exercício, porque ó, a área lateral vai ser π, raio maior, professora, 8, raio menor, 5. Geratriz que eu acabei de encontrar, 5. A área lateral, então, 8, galerinha, 9, 10, 11, 12, adivinha quanto? 13. Quando você multiplicar esse π vezes o 13 vezes o 5, professora, vai dar 65 π. O quê? Metros quadrados, porque isso aqui eu trabalhando o quê, gente? Área. Tranquilo para todos vocês, então? Ele pediu só a área superficial, a área lateral. Beleza, professora. Segue comigo, galera, no segundo exemplo. A figura abaixo representa um cone de raio 6. Então, está dizendo que eu tenho um cone, raio 6. Deixa eu trocar a caneta, que isso aqui tá ruim. Fica muito claro, né? De raio 6 e altura 15. Beleza. Seccionado por um plano paralelo da base e distante 10 centímetros do vértice. Então, passou um plano paralelo. Aqui está o vértice do meu cone. Ele está falando que a distância desse plano que eu passei aqui até o vértice, 10 centímetros. Mas fala, professora, se tudo aqui é 15, aquele pedacinho é 10, a altura desse tronco aqui, ó, eu sei que só pode ser quanto, gente? 5, ok? 5 mais 10, 15. Tá, montei aí meu probleminha. Não tenho ideia de quanto é esse raio aqui, dessa secçãozinha que foi formada. Mas, o que, que a gente sabe? Que esse cone, deixa eu pegar aqui, ó, só para mostrar para vocês. A gente sabe que esse cone aqui, ó, em amarelo, certo? É semelhante ao cone maior. Concordam comigo? Ah, professora, é verdade. Surge ali dentro os triângulos retângulos. Estão lembrados comigo? Ó, vou botar aqui, ó. Surgem os triângulos retângulos, surge esse ângulozinho aqui, e aí a gente sabe que existe uma semelhança de triângulos ali dentro, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. 90, 90, raio menor, raio maior que é 6. A altura desse pequeno cone aqui é 10. A altura do grande, a gente sabe que é 15. Tudo bem? Professor, então eu sei que se existe semelhança, existe uma constante de proporcionalidade. Exatamente. Tipo assim, ó, a altura do triângulo grande, que é 15, está para a altura do triângulo pequeno, que seria 10. Isso aqui seria a minha constante de proporcionalidade. Dividindo por 5 em cima e embaixo, numerador e denominador, 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Então, o valor da minha constante de proporcionalidade é 3 meios. Estou pegando grande e pequeno, certo? Por que eu faço isso? Porque eu sei, gente, que se eu for comparar volume, vai ser K ao cubo. Se eu for comparar áreas, é K ao quadrado, certo? Olha lá, a pergunta dele é, o raio da base do cone menor, quanto vale? Ah, professor, agora ficou fácil. Se eu já tenho a constante de proporcionalidade, o que eu faço? O raio grande é 6, o raio pequeno é R. Eu sei que essa razão é quanto entre comprimentos? 3 meios. Simplifico 6 com 3. Aqui dá 1, aqui dá 2. Cruz credo, o raio menor vale 4. Ah, beleza, professora, tranquilo, fácil. Vou botar aqui, ó. Rzinho igual a 4 centímetros. Ele quer o volume do cone maior. Vamos botar aqui do ladinho. O volume do cone maior é chamado de VM, tá, gente? Vai ser 1/3 da área da base, ou seja, π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes, gente, a altura, que é quanto? 15. Isso aqui eu só estou brincando com vocês para verificar se vocês sabem a fórmula para achar o volume desse cone. 15 por 3 vai dar quanto? 5. Ah, professor, então eu fiquei com π, que multiplica 36 vezes quanto? Vezes 5. O volume do cone maior vai ser, galerinha, ajuda aí, 5 vezes 36, 180, vezes π, 180π. Centímetros o quê? Cúbicos. Beleza, prof? Essa é a letra B, então, ó, 180 π centímetros cúbicos. Como ele não pediu para considerar o valor de π como nada, deixa assim. Letra C, o volume do cone menor. Então, eu posso fazer o volume do cone menor, vou botar aqui letra C, do mesmo jeito, porque como eu já achei o raio, professora, 1/3, vamos lá, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é quanto? 10. Então, o volume do cone pequeno vai ser 16 vezes 10, 160π, sobre quanto, galerinha? Sobre 3. Professora, posso deixar assim? Posso. Centímetros o quê? Cúbicos também. Poderia ter feito de outra forma, professora? Poderia.
Sabe como você poderia ter feito, gente? Usando a razão. Você sabe que o volume do grande vai estar para o volume do pequeno, assim como K ao cubo. O volume do grande você já tinha calculado que era quanto? 180π, tá? Só para mostrar para vocês. O volume do pequeno eu não sei. A constante de proporcionalidade é 3 meios. Então, vai ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Até aí tudo bem? Numa boa? Ah, professora, se eu brincar aqui, se eu simplificar, ó, né? Se eu brincar aqui, ó, simplificar, e fizer cruz credo, adivinha qual vai ser o VP? Pode fazer, pode brincar, que você vai ver. 160 sobre 3, 160π sobre 3. Estou mostrando que eu posso encontrar usando a constante de proporcionalidade ou posso encontrar usando a fórmula normal, tá? A letra D, ele vira para você e fala, qual é o volume do tronco? Aí você fala, calma aí, professora, deixa eu só botar aqui, né? 160π sobre 3. Professora, o volume do tronco, você concorda que vai ser o volume do cone grande, que eu chamei de VM, menos o volume do cone pequeno? Que aí sobra justamente quem? O volume desse troncozinho aqui? Ah, professor, então o volume do tronco nada mais é do que VM 180π menos VP 160π sobre 3. Tranquilo para todos vocês? Ah, professor, tira o MMC, VT vai ser igual ao quê? Ah, o triplo disso aqui, gente, vai dar quanto? 540 menos quanto? Menos 180. Tudo isso sobre 3. Então, o volume do meu tronco, 560, gente, menos, desculpa, 540 menos 160, professor, 380. O quê? Π sobre 3. Centímetros o quê, galerinha? Cúbicos. Beleza? Professor, achei que tivesse errado, né? Os números feios. Não tem problema nenhum, galerinha. Bora, vamos pro próximo. Deixa eu deixar do espaço. Olha o que ele fala. Um cone reto, então muitas vezes, gente, o exercício ele vai vir com a figura, muitas vezes ele vai vir sem a figura, tá? Então você pode rabiscar. Posso fazer o desenho, um rascunho? Pode. Olha o que ele fala. Um cone reto de raio da base, 5 centímetros, você pode desenhar, gente, como se fosse um coador, pode desenhar como se fosse um cone, tanto faz. Raio da base, ela falou que vale quanto? 5 centímetros. E a altura, aqui, ó, vou botar aqui do lado, altura 12 centímetros. É seccionado por um plano paralelo à sua base e distante 8 centímetros do vértice. Olha o meu vértice aqui. Então, 8 centímetros do vértice, uma distânciazinha aqui, ó, de 8 centímetros do vértice. Ou seja, qual é a altura do meu tronco? 4, porque 8 e 4 dá 12. Beleza? Determine o volume do cone menor, o volume do cone maior e o volume do tronco do cone. Professora, eu posso brincar de novo. O volume do cone maior, você já calcularia aqui direto. Todo mundo concorda? O volume do cone grande, você já calcula direto. 1/3, área da base, π vezes r ao quadrado, tudo bem, que é 5 raio, vezes a altura, que é 12. 12 por 3 dá 4. O volume do grande vai dar 25 vezes 4, gente, 100π. O quê? Centímetros cúbicos. Então, estou calculando direto pela fórmula, né? Que é a maneira mais tranquila para vocês. Belezinha, belezinha? Tá. Ele pediu o volume do cone menor. O volume do cone menor, gente, eu posso procurar fazer pela fórmula também, tentando achar aqui o quê? O raio, porque todo mundo sabe que a constante de proporcionalidade, eu posso pegar assim, ó, dessa maneira. A altura do grande é 12. A altura do cone pequeno é quanto? 8. Se eu simplificar aqui, ó, por 4, aqui dá 3, aqui dá 2. Então, eu tenho a constante de proporcionalidade. Então, eu posso encontrar o volume do cone menor, vou botar aqui a letra A, pela constante de proporcionalidade. Mas posso também achar quem? O raio. Como assim, professor? O raio do grande não é 5, gente? Está para o raio do pequeno, que é Rzinho. Assim como 3 está para quanto? 2. Nossa, professor, então qual é o valor do raiozinho? 10/3. Posso deixar assim? Posso deixar assim, posso utilizar. Mas posso utilizar a constante diretamente no volume. O volume do grande é 100π. O volume do pequeno, VP. Eu sei que a razão é 3 meios. Quando eu comparo volumes, a constante está o quê? Ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Nossa, professor, vai ficar 27 VP
que é igual a 800 π. Meu Deus, prof, VP é igual a 800 π dividido por quanto? Por 27. Posso deixar assim? Posso, tá? Centímetros o quê? Cúbicos. Já tenho o meu VM, meu VG, né? Que é esse grandão. Já tenho o meu VP. Professor, o tronco eu posso encontrar, ó. O tronco é a letra C, né? Calma aí, deixa eu apagar, deixar organizadinho para vocês. Letra C, eu posso encontrar o volume do tronco como? Pegando o volume grande menos o volume pequeno. Porque eu tenho certeza que sobra quem? O volume do tronco. Esse volumezinho aqui, ó. Quando eu pego o grande menos o pequeno, professor, o grande deu 100 π. Ok. O pequeno deu 800 π sobre quanto? 27. Tirando o MC, professora, vai dar 2.700 π menos 800 π. Tudo isso por quanto? Dividido por quanto? Por 27, professora. Até aí, beleza? Tranquilo para todo mundo? Numa boa? Quando eu faço a diferença aqui, vai dar quanto? 1.900 π sobre 27. O quê? Centímetros cúbicos. Estão percebendo que eu não estou usando nenhuma formulinha? Eu estou fazendo direto. Usando o quê? A constante de proporcionalidade. A razão entre elas. Ok? Seguir? Vamos para o nosso quarto exemplo? Uma lanchonete anuncia a venda de refrigerante em copos cônicos de altura 20 e raio da base, ó, meu Rzão, 6. Beleza, professor, então eu tenho meu Hzão, meu Rzão. Para não derramar, a lanchonete ela resolve servir os copos, gente, com 18 centímetros de refrigerante. Então, o cone menorzinho, ó, tem apenas 18 centímetros de refrigerante. Não sei qual é o raio do cone menor, tá? A pergunta dele é, qual é em centímetros cúbicos? Já está tudo em centímetros. O volume aproximado do refrigerante no copo. Então, ele quer saber, ó, quanto tem aqui, ó, de refrigerante. Então, ele quer o volume muito pequenininho. Sabe o que eu estou fazendo? É tronco aqui agora? Não, é semelhança. Professor, eu não acredito. Ó, a altura do grande, do cone maior, está para a altura do cone menor. Isso aqui é a minha constante de proporcionalidade. Se eu dividir em cima e embaixo, ó, por 2, você vai falar constante, professora, vai dar 10 nonos. Ok. Então, eu posso dizer que o raio grande, 6, está para o raio pequeno, assim como 10 está para 9, não posso? Se eu quiser descobrir o raio menorzinho? Posso, professora. Divide aqui e aqui por 2. Aqui dá 5, aqui dá 3. 5 Rzinhos é igual a 3 vezes 9, 27. Olha o tamanho do Rzinho, gente. 27 quintos. Beleza? Professora, eu posso fazer assim para achar o Rzinho, e aí agora eu posso fazer assim para calcular o volume do pequeno? 1/3 da área da base, π Rzinho ao quadrado, vezes a sua altura. Posso resolver dessa forma? Pode. Posso resolver, professora, diretamente pela constante de proporcionalidade? Deixa eu puxar para cá. Pode também. Como assim? Você não tem que a constante é 10 nonos? Tenho, professora. O volume do grande, acompanha para mim, é 1/3 da área da base, π R ao quadrado, vezes a altura, que é quanto? 20. Professora, o volume grande nada mais é... Ó, você concorda, gente, que aqui vai dar 36 dividido por 3. Aí você fala, professor, 36 dividido por 3... Deixa eu só escrever, né, para não fazer tão rápido com vocês. Vou fazer devagar, tá? Para todo mundo acompanhar. Quando eu faço 36 dividido por 3, professor, vai dar quanto? 12. 12π vezes 20. Então, o volume grande vai dar o dobro de 12, gente, 24. 240 π. Todo mundo comigo, numa boa? Esse é o volume do grande. Professor, então eu posso fazer assim, ó, pela razão. Se eu não quiser usar a fórmula. A razão é grande, 240 π. Está para o volume do pequeno, que é o que ele quer, assim como a constante de proporcionalidade 10 o quê? Nonos ao cubo. Nossa, professor, não vai dar um número grande, tem problema nenhum, gente. Ó, 10 vezes 10 vezes 10. 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729. Isso aqui é igual a 240 π sobre quem? VP. Já simplifica aí, ó, esse 240 com esse 1000 e faz o famoso cruz-credo. Quando você fizer o famoso cruz-credo, você vai ter 24 vezes 729 vezes π sobre 100.
faz as continhas ali, você fala, nossa, professor, vai dar um número muito feio. 17,496 π sobre 100. Dividido por 100 é andar 2 casas para a esquerda. 174,96 o que, gente? Π. Ok? Você podia ter continuado aqui, que seria direto, mais rápido, mas também pode fazer o que, gente? Pode aplicar a proporcionalidade, né? A razão, a constante de proporcionalidade. Aí você olha para as respostas e fala assim, professor, não tem nenhuma resposta. Ele fala que é o volume o que, gente? Aproximado. Então, 174,96 só pode estar aproximadamente de quem? De 175 π. Belezinha, galera? A aula de hoje eram esses 4 exercícios, ok? Para mostrar para vocês como que a gente trabalha o volume do cone usando a constante de proporcionalidade, né? Do cone e do tronco de cone, na verdade, que se formam. Beijo grande e até a próxima!